Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Abel Domingues da Paz. Francisco Victorino de Moraes. Presente. Irineu Machado. Jorge Soares Godinho. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marcelo Luiz de Moura. Presente. Maria Aparecida da Silva. Marlos Martins Feitosa. Paulo Roberto de Souza Silva. Presente. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. William Soares Rodrigues, presente. Havendo quórum regimental, invoco a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 13ª legislatura, da 4ª sessão legislativa, realizada no dia 19 de maio de 2020, à hora regimental. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. Ata da 10ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 13ª legislatura, realizada no dia 12 de maio de 2020, com início à hora regimental. Feita a chamada nominal, constatou-se a presença dos vereadores Abel Domingues da Paz, Francisco Victorino de Moraes, Irineu Machado, Jorge Soares Godinho, Marcelo Luiz de Moura, Marciano Antônio de Moraes, Maria Aparecida da Silva, Marlos Martins Feitosa, Paulo Roberto de Souza Silva, Vanderlei Conceição Ferreira e William Soares Rodrigues. Em seguida, o senhor presidente invocou a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declarou aberta a sessão, determinando à senhora secretária que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi aprovada sem retificações. Em seguida, o senhor presidente solicitou à senhora secretária para que procedesse à leitura das matérias do período do expediente. Expediente Executivo, ofício GAB 33 de 2020, que encaminhou cópia do Decreto Municipal sobre o número 29 de 2020, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, especialmente para as agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários e da outras providências. Ofício GP número 68 de 2020, que encaminhou em resposta ao requerimento sobre número 32 de 2020, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva, anexo ofício 89 de 2020, da lavra da secretária de Assistência Social do município, senhora Vera Lúcia Barbosa Guimarães, contendo informações acerca das ações realizadas pela citada secretaria em meio à pandemia pelo Covid-19, entre as quais a confecção de máscaras em tecido para distribuição à população de rua, b distribuição de 116 cestas básicas para as famílias que recebem benefício assistencial, c distribuição de 1.573 cestas básicas adquiridas através do programa Alimento Solidário do Governo do Estado de São Paulo, destinadas às famílias de pobreza extrema. D. Distribuição de álcool em gel para a população em situação de rua. E. Auxílio para a realização de visitas domiciliares por meio da frota própria, visando a vacinação de acamados e coleta de exames clínicos de pessoas em vulnerabilidade social. Ofício GP número 67 de 2020, que encaminhou em resposta ao ofício CJR número 7 de 2019, da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Juquitiba, São Paulo, anexo ofício SOT 204 de 2020, da lavra do secretário de Obras, Serviços e Transportes do município, senhor Denis Gonçalves Rocha, contendo informações complementares à certidão DMO número 61, número 061/08 de 2019, para instrução do projeto de lei legislativo sob o número 9 de 2019. Ofício GAB, número 34 de 2020, que encaminhou correção de falha de material, nova cópia de decreto municipal sob o número 29 de 2020, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, especialmente para agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários e da outras providências.
Expediente legislativo, projeto de lei legislativo número 4 de 2020, que dispõe sobre a redução dos subsídios dos agentes políticos e vencimentos dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Juquitiba, São Paulo, nos percentuais, condições e período que especifica. Requerimento número 41 de 2020, de autoria dos vereadores Maria Aparecida da Silva, Paulo Roberto de Souza Silva e Marcelo Luiz de Moura. Pela ordem, o vereador William Soares Rodrigues pediu para subscrever o referido requerimento, o que foi aceito por seu autor. Requerimento número 42 de 2020, de autoria dos vereadores Maria Aparecida da Silva e Paulo Roberto de Souza Silva. Requerimentos números 43 e 44 de 2020, de autoria do vereador Jorge Soares Godinho. Requerimentos números 45, 46, 47 e 48 de 2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues. Pela ordem, os vereadores Paulo Roberto de Souza Silva, Marciano Antônio de Moraes, Marcelo Luiz de Moura, Vanderlei Conceição Ferreira e Maria Aparecida da Silva pediram para subscrever o requerimento número 46 de 2020. Pela ordem, os vereadores Paulo Roberto de Souza Silva e Marcelo Luiz de Moura pediram para subscrever o requerimento número 47 de 2020. Pela ordem, o vereador Paulo Roberto de Souza Silva pediu para subscrever o requerimento número 48 de 2020. Todas as solicitações foram aceitas pelo autor dos respectivos requerimentos. Todas as proposituras foram colocadas em discussão e, em seguida, submetida à votação simbólica, tendo sido aprovadas por unanimidade, com exceção do requerimento número 48 de 2020, que foi rejeitado por 7 votos. Indicação número 43 e 44 de 2020, de autoria do vereador Francisco Victorino de Moraes. Indicação número 45 de 2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues. Em seguida, o senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para o uso da tribuna no período do expediente. E se inscreveu, usou a tribuna o vereador Paulo Roberto de Souza Silva. Não havendo mais vereadores inscritos, o senhor presidente passou para o período da ordem do dia, solicitando à senhora secretária que fizesse a leitura dos projetos a serem deliberados. Não havendo projetos a serem deliberados, o senhor presidente passou para o período da explicação pessoal, abrindo a inscrição de vereadores para o uso da tribuna no prazo de 2 minutos. Se inscreveram e usaram a tribuna os vereadores William Soares Rodrigues, Marcelo Luiz de Moura, Irineu Machado, Francisco Victorino de Moraes, Maria Aparecida da Silva. Pela ordem, o vereador Francisco Victorino de Moraes solicitou o uso da palavra por ter sido citado, o que foi aceito pelo senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida da Silva solicitou uma parte na palavra, o que foi concedido. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações e agradecimento ao público presente e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a Deus pelos trabalhos realizados e declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que após lida e apreciada em plenário, será autografada pelos membros da mesa diretora. Jorge Soares Godinho, presidente. Francisco Victorino de Moraes, vice-presidente. Maria Aparecida da Silva, primeira secretária. Consulto meus pares se há retificações a fazer. Não havendo retificações, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Abel Domingos da Paz. Francisco Victorino de Moraes. Presente. Irineu Machado. Jorge Soares Godinho. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marcelo Luiz de Moura. Presente. Maria Aparecida da Silva. Presente. Marlos Martins Feitosa. Paulo Roberto de Souza Silva. Presente. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. William Soares Rodrigues, presente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Pauta da 11ª sessão ordinária, dia 19 de maio de 2020. Terça-feira, aos 19 dias do mês de maio de 2020, com início à hora regimental, realizar-se a 11ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. A Rua José Prestes Rosa, número 68, sob a presidência do excelentíssimo vereador Jorge Soares Godinho, com a seguinte pauta: expediente diversos. Ofício ARB/SAO/20051101. Artérias Regis Bittencourt, S.A. encaminha em resposta ao requerimento 39 de 2020, de autoria do vereador Jorge Soares Godinho, anexo diretrizes para apresentação de projetos de interesse de terceiros, contendo orientações técnicas para instrução de eventual projeto digital para obtenção de permissão de uso de faixa de domínio da rodovia concessionária e consequente expedição de autorização para implantação de rede de abastecimento de água pela Empresa de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Expediente /legislativo. Requerimentos número 49, de 2020. Jorge Soares Godinho, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito e no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, o excelentíssimo prefeito Aires Corsato, pugnando seja determinado ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras e Serviços, o encaminhamento a esta edilidade de mapa memorial descritivo e certidões respectivas relativas ao logradouro com acesso pela primeira entrada direita da estrada do Belvedere, popularmente conhecido como Estrada do Campestre, bairro Belvedere, nesse município, consoante croquis anexo. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa instruir o competente projeto de lei do Legislativo, visando a denominação do mencionado logradouro público existente. Plenário para Duráveis, 18 de maio de 2020. Jorge Soares Godinho, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 49 de 2020, abrindo prazo para inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de subscrever o seu requerimento. Subscrição aceita. Vereador Paulinho. Não havendo vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 49 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento de número 49 de 2020 está aprovado. Jorge Soares, requerimento número 50 de 2020. Jorge Soares Godinho, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito Aires Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras e Serviços, o encaminhamento a esta edilidade de mapa memorial descritivo e certidões respectivas relativas ao logradouro com acesso pela segunda entrada à direita da estrada Belvedere, bairro Belvedere, neste município, consoante documentos anexos. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa instruir o competente projeto de lei do Legislativo, visando a denominação do mencionado logradouro público existente. Plenário para Duráveis, 18 de maio de 2020. Jorge Soares Godinho, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 50 de 2020, abrindo prazo para inscrições dos senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 50 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento de número 50 de 2020 está aprovado. Requerimento número 51 de 2020, Jorge Soares Godinho, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito Aires Corsato, pugnando
que seja determinado ao setor competente da municipalidade o encaminhamento a esta edilidade das seguintes informações e documentos: a. Relatório descritivo e de localização de eventuais áreas pertencentes ao município e existentes no bairro das Marrecas, neste município. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório por parte dos membros do Poder Legislativo. Plenário Padurabes, 18 de maio de 2020, Jorge Soares Godinho, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 51 de 2020, abrindo prazo para inscrição de senhores vereadores. Não havendo vereador inscrito, coloco em votação o requerimento número 51 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento número 51 de 2020 está aprovado. Requerimento número 52 de 2020. Marcelo Luiz de Moura, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito Aires Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade o encaminhamento a essa edilidade das seguintes informações e documentos: a. Cópias dos contratos locatícios relativos aos prédios de todas as sedes de Unidade de Saúde da Família, USF, do município, respectivos comprovantes de pagamentos dos aluguéis. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório por parte dos membros do Poder Legislativo. Plenário Padurabes, 18 de maio de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 52 de 2020, abrindo prazo para a inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de discutir no meu assento mesmo, o requerimento. Com a palavra ao vereador Marcelo Luiz de Moura. Senhor presidente, boa noite. Vice-presidente, primeira secretária. Gostaria só de estar falando do meu requerimento do 052, pedindo um pouco de transparência. Por isso que eu fiz o requerimento, para que seja levantado essas informações, que o mesmo foi procurado por várias reclamações. Aí eu peço o voto dos caros vereadores. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, vereador Marcelo, parabéns pelo requerimento e peço aqui a subscrição. Subscrição aceita. Pela ordem, senhor presidente, o vereador Marcelo também gostaria de pedir subscrição do seu requerimento. Subscrição aceita. Vereador Paulo. Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação o requerimento de número 52 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento número 52 de 2020 está aprovado. Requerimento número 53 de 2020. Marcelo Luiz de Moura, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito Aires Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade o encaminhamento a esta edilidade das seguintes informações e documentos: a. Relatório descritivo acerca dos veículos a serviços da Secretaria de Saúde do município e de sua locação em uso em serviço. B. Relatório descritivo acerca das condições mecânicas dos veículos que aguardam manutenção, declinando-se eventuais prazos para a retomada do uso em serviço. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório por parte dos membros do Poder Legislativo. Plenário Padurabes, 18 de maio de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador.
Coloco em discussão o requerimento número 53 de 2020, abrindo prazo para inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, presidente, vereador aqui peço a subscrição. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, o vereador também peça a subscrição do requerimento. Subscrição aceita, vereador. Não havendo vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 53 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento número 53 de 2020 está aprovado. Requerimento número 54 de 2020. Marcelo Luiz de Moura, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito Aires Corsato, pugnando que seja determinado o setor competente da municipalidade o encaminhamento a essa edilidade das seguintes informações e documentos. A. Relatório descritivo acerca das providências adotadas face à empresa responsável pela pavimentação de parte da Avenida 31 de Março, cujos serviços ficaram fora das especificações contratuais, declinando-se, inclusive, se os mesmos foram refeitos. B. Relatório descritivo acerca dos eventuais pagamentos realizados a responsável pelas citadas obras e de aplicações de eventuais sanções em razão do inadimplemento contratual decorrente da má qualidade ou não conclusão dos serviços. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório por parte dos membros do Poder Legislativo. Plenário para durados, 18 de maio de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 54 de 2020, abrindo prazo para inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de discutir o requerimento. Com a palavra, o vereador Marcelo Luiz de Moura. Uma boa noite a todos. Eu venho aqui falar do requerimento 054, a Avenida 31 de Março, pavimentação, foi feito em 3 trechos, 3 etapas, primeiro, segundo e terceiro. Quero parabenizar o Executivo pela obra da terceira etapa, só que tem um porém. Foi feita a primeira e a segunda etapa, ficou falhas, em 20 dias aproximadamente começou a estourar o asfalto. E é um dinheiro público, a gente tem que estar cobrando, e eu quero que tome providência para, já que está na garantia da empresa, eu espero que eles notifiquem a mesma para poder estar vindo recuperar a parte 1 e 2. E quero dar os parabéns para o Executivo pela obra. Só que acho que é o dinheiro do povo, então a gente tem que estar em cima e fiscalizando. Muito obrigado a todos. Por isso que eu peço o voto de vocês e esse é o motivo do requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Parabéns, vereador, mais uma vez, pelo seu trabalho e requerimento feito. Peço a subscrição. Aceito, vereador. Pela ordem, presidente, também peço a subscrição, vereador. Aceito, vereador. Não havendo vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 54 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento número 54 de 2020 está aprovado. Requerimento número 55 de 2020. Williams Soares Rodrigues, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Aires Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade o encaminhamento a esta edilidade das seguintes informações e documentos. A. Cópia integral do processo administrativo referente ao procedimento licitatório 01 de 2016, que trata da locação de máquinas e equipamentos e
que teve como vencedora do certame a empresa Ravel Tecnologia Limitada, EPP. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório pelos membros da edilidade. Plenário Paduraves, 18 de maio de 2020, Williams Soares Rodrigues, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 55 de 2020, abrindo prazo para inscrições dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de discutir o requerimento. Com a palavra o vereador William Soares. Senhor presidente, vereador Ginho, vice-presidente, vereador Francisco, nossa primeira secretária, vereadora Cida Nunes, nobres colegas vereadores, internautas, servidores dessa casa. Esse requerimento ele pede informações sobre um contrato feito com uma empresa que ela aluga máquinas e equipamentos, né? São máquinas de multifuncional para tirar xerox e ela está distribuída em alguns setores, né, da nossa prefeitura. Então, eu gostaria de saber os setores que realmente estão, né, e como foi feita essa contratação. Por isso aqui peço o voto de todos. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de subscrever o requerimento. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, vereador, gostaria de subscrever esse requerimento. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, vereador, também gostaria de subscrever o seu requerimento. Subscrição aceita, vereadora. Não havendo mais vereador inscrito, coloco em votação. Não havendo mais vereadores inscritos para discussão o requerimento, coloco em votação o requerimento de número 55 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento número 55 de 2020 está aprovado. Requerimento número 56 de 2020. William Soares Rodrigues, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor prefeito Aires Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade o encaminhamento a esta edilidade das seguintes informações e documentos: item A, cópia de recibo de entrega ou documento que valha referente aos materiais empregados nas obras de construção da creche do Jardim das Palmeiras. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório pelos membros da edilidade. Plenário Paduraves, 18 de maio de 2020, William Soares Rodrigues, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 56 de 2020, abrindo prazo para a inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de discutir o requerimento. Com a palavra o vereador William Soares. Peço aqui dispensa das formalidades. Na semana passada, em visita lá no bairro Jardim das Palmeiras, né, fui acompanhar a execução dessa obra tão importante lá para os nossos moradores. E por isso, por ser uma obra tão importante assim para a população, que a gente precisa estar acompanhando de perto. E essas são as informações que a gente quer ter para saber como que está o andamento de toda essa obra, que essa é a primeira etapa, né? Parece que vai ter ainda uma licitação da segunda etapa, para começar a dar início assim, à construção da tão sonhada creche municipal. Pela ordem, senhor presidente, vereador William, gostaria de subscrever o seu requerimento. Subscrição aceita. Vereador, no qual eu gostaria de destacar aqui também, e parabenizar já o nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal, porque mais uma vez está sendo feita uma obra em nosso município com recurso próprio do município, qual há muito tempo nós não vimos em nosso município obras com recurso próprio. E essa administração ela vem mostrando a cada dia a competência e o seu trabalho e investimento em nosso município. Então, parabenizo o prefeito, ao secretário de Educação também, pelo empenho, que é a tão sonhada mesmo, e tantas promessas foram feitas perante
aquela creche lá no bairro do Jardim das Palmeiras, e hoje o nosso prefeito, aí, junto com o seu secretário de Educação, vem mostrando aí a competência com o recurso próprio do município e fazendo essa obra. Então, os parabéns mesmo a todos lá. Não havendo mais vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 56 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento número 56 de 2020 está aprovado. Requerimento número 57 de 2020. William Soares Rodrigues, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aires Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade o encaminhamento a essa edilidade das seguintes informações e documentos. A. Relatório ou estudo técnico acerca da possibilidade e viabilidade para a implementação de linha de transporte alternativo para atendimento dos bairros Cachoeira do França, Vitalino e Quirobe. Vitalino, Quirobe e Barra Mansa, neste município. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa a instrução de ações legislativas pelos membros do Legislativo Municipal. Plenário Paduraves, 18 de maio de 2020, William Soares Rodrigues, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 57 de 2020, abrindo o prazo para a inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de discutir o requerimento 57. Com a palavra, o vereador William Soares. Peço aqui a dispensa das formalidades. Também na semana passada estive visitando o bairro lá da Cachoeira do França, Vitalinos, Quirobes e Barra Mansa, e recebi uma reclamação, né, dos moradores que tinham combinado entre eles e a cooperativa por causa desse momento de pandemia, a gente entende as restrições de alguns horários lá, mas essas vans iriam atender a população no mínimo 2 vezes por semana. E não estava acontecendo, não está acontecendo. Tentei entrar em contato com o Departamento de Trânsito, né, que é responsável pela fiscalização, da cobrança desses serviços prestados à nossa população, e o departamento não me atendeu, não retornou minha ligação. E eu queria dizer para eles que essa ligação assim, não é do vereador Williams, né? É uma demanda que a população está sentindo, a população está necessitada desse transporte. Sabemos que é um momento muito difícil, mas tem pessoas que eles não conseguem ficar em casa, né? Eles têm os seus compromissos, precisam trabalhar para poder cuidar das suas famílias. E a necessidade desse transporte é muito importante para todos os moradores lá. Então, quando o departamento ele deixa de responder, ele não está deixando de responder ao vereador, né, ou está tentando fazer, algum ato de protesto, né, contra o vereador, ele está fazendo isso contra a população. Então, por esse motivo, o requerimento, né, para o departamento poder dar uma explicação para a população lá que tanto necessita desse transporte. Pela ordem, senhor presidente, vereador Williams, para fortalecer o seu trabalho, gostaria de subscrever o seu requerimento. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, vereador, parabéns pelo pedir a subscrição do seu requerimento. A dificuldade ali é muito grande, realmente. Parabéns pelo seu trabalho. Peço subscrição. Obrigado, vereador. Subscrição aceita. Pela ordem, senhor presidente, o vereador também gostaria de subscrever ao seu requerimento. Subscrição aceita, vereador. Vereador, gostaria também de destacar, né, que o empenho desse presidente, juntamente com demais vereadores, foi uma cobrança nossa, né, desse serviço emergencial que nós falamos do transporte, que nós, inclusive, eu tenho isso tenho isso gravado através do Agora é Sério, que quando deu aquele problema de todo o transporte, eu coloquei, inclusive fiz requerimento, fiz indicação aqui nesta casa para que se colocasse, então, o transporte dos alternativos em todas as rotas que tinham ônibus. E eu quero agora destacar também o posicionamento do nosso prefeito, no qual, infelizmente, tivemos essa pandemia aí, mas existe a contratação, no qual já tramitou por esta casa também, dos ônibus, que pela primeira vez também que
Temos que destacar essa coragem do nosso prefeito em colocar os ônibus através do transporte público da prefeitura e aguardamos isso, né? Espero que isso é uma conquista do nosso prefeito, juntamente com nós vereadores, e nós colocarmos isso à disposição da população. Então, devido a essa pandemia, que já tramitou por esta casa, inclusive para a contratação de funcionários, então estamos no aguardo de mais esse atendimento. Então, peço à população aí que tenha um pouquinho mais de paciência, que devido a tudo isso que está acontecendo, não só em Juquitiba e todo o mundo, né, tem essa caso da pandemia. Então, fica aqui essa colocação desse presidente. Inclusive, hoje, se o transporte é precário, né, a população não poderia estar pagando, mas, com tudo isso, seria um caso de emergência mesmo, é o emergencial. E vamos aguardar para que dê certo isso, porque nós temos que torcer para que as coisas deem certo no nosso município. A população nossa merece um transporte digno, e é isso que nós vamos trabalhar daqui para frente para conquistar. Não havendo mais vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 57 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento número 57 de 2020 está aprovado. Moção de louvor número 6 de 2020, retirada de pauta em razão da ausência de assinatura do autor. Vereador Irineu Machado. Indicação número 46 de 2020. Paulo Roberto de Souza Silva, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito Aires Corsato que determina ao setor competente da municipalidade as providências necessárias para a realização de projeto que garanta a utilização das verbas do PENAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, dos meses de abril e maio, e no valor aproximado de R$ 57 mil, e o valor produto da antecipação de sobras de duodécimo efetuado por esta Casa de Leis, no presente exercício no importe de R$ 50 mil, para auxílio emergencial aos motoristas do transporte escolar da Rede Municipal de Educação. Justificativa. Trata-se de justa propositura, visando garantir aos motoristas que atuam no transporte escolar do município o recebimento de recursos financeiros, na forma de auxílio emergencial, face à suspensão dos contratos administrativos e das perdas econômicas em razão da pandemia pelo Covid-19. Plenário Padurados, 19 de maio de 2020, Paulo Roberto Souza Silva, vereador. Indicação número 47 de 2020. Maria Aparecida da Silva, vereadora desta augusta Casa de Leis, ao final subscrita no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade a realização de estudos de viabilidade para a realização de processo seletivo, visando a contratação de pessoal em caráter temporário para o exercício das funções de fiscalização quanto à obediência por estabelecimentos comerciais das medidas impostas através dos decretos municipais para o combate à pandemia pelo Covid-19, em âmbito municipal. Trata-se de justa propositura que visa a implementação de medidas para salvaguardar da integridade de saúde dos cidadãos juquitibenses, frente à pandemia pelo Covid-19. Plenário Padurados, 18 de maio de 2020, Maria Aparecida da Silva, vereadora. Indicação número 48 de 2020. Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade a realização de estudos de viabilidade para imposição de alterações nos decretos municipais que dispõem acerca do combate à pandemia pelo Covid-19. Em âmbito municipal, visando o endurecimento
das medidas em relação a estabelecimentos comerciais autorizados ao funcionamento no período de quarentena, notadamente para a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas às pessoas de reconhecida vulnerabilidade social, notadamente aos moradores de rua do município. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa a implementação de medidas para salvaguardar da integridade de saúde das pessoas em vulnerabilidade social dos perigos da ingestão de bebidas alcoólicas que eleva exponencialmente os riscos de infecção pelo novo coronavírus. Plenário Paduraves, 18 de maio de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 49 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ares Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria Municipal de Obras, a realização dos serviços para a recuperação de pavimento através do fechamento de 3 buracos há tempos existentes na estrada Marta Maria de Jesus, no bairro do Soares, à altura da residência do senhor Rony. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir aos moradores da citada localidade disporem de serviços de zeladoria de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, visando a recuperação do pavimento do citado logradouro público para elisão do acúmulo de águas e problemas decorrentes. Plenário Paduraves, 18 de maio de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 50 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ares Corsato, que determine ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização de serviços para instalação de redutores de velocidade, sinalização e ou indicação dos pontos de interesse na estrada Marta Maria de Jesus, à altura do bairro dos Padeiros, que indiquem a existência de unidade escolar, unidade de saúde, família, entre outros, conforme já indicado anteriormente por este subscritor. Justificativa: trata de justa propositura que visa garantir aos moradores da citada localidade a redução da velocidade de tráfego de veículos para salvaguardar de eventuais riscos de acidentes na via, bem como a melhoria das condições de navegação através da sinalização e ou indicação dos pontos de interesse existentes. Plenário Paduraves, 18 de maio de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 51 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ares Corsato, que determine ao setor competente da municipalidade, Secretaria Municipal de Obras, a realização dos serviços para a recolocação de redutores de velocidade na última curva de acesso aos bairros dos Ritas, neste município. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir aos moradores da citada localidade voltarem a dispor do citado de equipamento viário, quais foram retiradas e, a desprezo da importância e necessidade, deixaram de ser recolocadas no local. Plenário Paduraves, 18 de maio de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 52, retirada pelo autor, Jorge Soares Godinho. Indicação número 53, de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ares Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização dos serviços de zeladoria, motonivelamento e espalhamento de material
inerte em toda a extensão do logradouro público municipal Estrada Xangri-Lá, neste município. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa garantir aos moradores e usuários do referido logradouro público disporem dos serviços de zeladoria de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. Plenário Padurabes, 18 de maio de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador. Indicação número 54 de 2020, Paulo Roberto Souza Silva, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica o chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina o setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização dos serviços de zeladoria, motonivelamento e espalhamento de material inerte em toda a extensão do logradouro público municipal, Rua Maria Silva Pereira, bairro das Laranjeiras, nesse município. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa garantir aos moradores e usuários do referido logradouro público disporem dos serviços de zeladoria de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. Plenário Padurabes, 18 de maio de 2020, Paulo Roberto Souza Silva, vereador. Indicação número 55 de 2020. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina o setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização dos serviços para a instalação de área e lazer nos bairros dos Padeiros, inclusive equipadas com brinquedos infantis e competentes da academia ao ar livre. Justificativa. Trata de justa propositura que visa garantir aos moradores da referida localidade disporem de espaço de lazer e equipamentos correlatos. Plenário Padurabes, 18 de maio de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador. Indicação número 56 de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina o setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização dos serviços de zeladoria, motonivelamento e espalhamento de material inerte em toda a extensão do logradouro público municipal, Estrada Gregório Pires de Oliveira, bairro dos Padeiros, neste município. Justificativa. Trata de justa propositura que visa garantir aos moradores e usuários do referido logradouro público disporem dos serviços de zeladoria de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. Plenário Padurabes, 18 de maio de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador. Indicação número 58 de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina o setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização dos serviços de reparos do portão de acesso ao pátio principal do Centro Social Urbano, CSU. Justificativa. Trata de justa propositura que visa garantir os necessários serviços para a recuperação de equipamento, portão, que há mais de um ano encontra-se prejudicado no uso em razão de mau funcionamento de dobradiças e perda de base de fixação, inclusive com riscos à integridade física de frequentadores do Centro Social Urbano, CSU. Plenário Padurabes, 18 de maio de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador. Está aberta a inscrição de vereadores para uso da tribuna no período do expediente. Pela ordem, senhor presidente. Indicação 59. Desculpa, veio junto. Desculpa. Indicação 59 de 2020, William Soares Rodrigues, Marcelo Luiz de Moura e Paulo Roberto de Souza Silva,
vereadores desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indicam o chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade a realização de projeto visando a retomada da vigência dos contratos administrativos referente ao transporte escolar do município, mesmo que de forma parcial e ou com alterações no objeto. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa garantir a retomada de vigência dos contratos do transporte escolar municipal e, consequentemente, garantir aos prestadores de serviço as condições econômicas mínimas para o enfrentamento das perdas financeiras impostas pela pandemia pelo Covid-19. Plenário para durar, 18 de maio de 2020, William Soares Rodrigues, vereador. Desculpa. Está aberta a inscrição de vereadores para o uso da tribuna no período do expediente. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de usar a tribuna e falar do meu próprio assento. Com a palavra, o vereador William Soares. Quero voltar aqui a falar sobre essa indicação 59 de 2020. Os nossos prestadores de serviço do transporte escolar estão passando aí por um momento muito difícil por causa dessa pandemia do Covid-19. E a intenção nossa aqui, quero dar os parabéns para a Câmara Municipal por ter essa preocupação com esses transportadores. E nós estamos solicitando aqui a retomada da vigência desse contrato, porque esses prestadores aí estão com dificuldade, com suas famílias, estão com dificuldades de manter a prestação da Kombi em dia. Uma categoria aí que é tão prejudicada, uma categoria que não deve favor político a ninguém, porque todos foram lá e concorreram, respeitando os princípios da licitação, da legalidade, todos capacitados, com carro adaptado, com curso do transporte escolar, com os kits escolares dentro do carro, com seguro para os nossos alunos. Brigaram pelo menor preço, sofrem muito aí com as condições das nossas estradas e cuidam do maior patrimônio de nossa cidade, que são os alunos. Então, o governo tem que ter, sim, um olhar todo especial para essa categoria e fazer a retomada da vigência do contrato de cada um deles. Quero aqui também aproveitar e falar, retomar a fala sobre o transporte lá no bairro da Cachoeira do França, Vitalinos, Quirobes, Barra Mansa, porque essa Câmara fez o papel dela, a Câmara fez a parte dela, e é isso que a gente precisa mostrar. Precisou ser tramitado aqui em urgência especial o projeto de lei para a criação dos cargos de motorista, cobradores, para poder atender a nossa população. Então, veio o projeto aqui, tramitou com a forma mais rápida possível para o prefeito e aprovamos a criação desses 5 cargos. E esses cargos são concursados. Mas a prefeitura, depois de aprovada, a prefeitura iria fazer um processo seletivo para poder agilizar, porque um concurso público ia demorar muito, ia fazer um processo seletivo para agilizar essa contratação e atender a nossa população que perdeu o transporte escolar, de uma hora para outra. Pum! E a Câmara atuante, transporte de passageiro, desculpa, corrigindo aqui, perdeu o transporte de passageiro. E a Câmara aqui, como o presidente falou, conduziu aqui, teve uma comitiva de vereadores, fomos até o gabinete do prefeito e cobramos uma solução de imediato, porque o povo não poderia ficar sem esse transporte. Essa indicação que a gente fala, que a gente fez, é que teve um acordo, presidente. Teve um acordo da cooperativa que estava atendendo os bairros dessa forma emergencial, de ela, no mínimo, ir 2 vezes ao bairro. E ela não está indo. Então, o povo também está pedindo isso. Que pelo menos esses 2 dias, enquanto não tem a solução da perca aí do transporte coletivo, que vá pelo menos esses dias aí que foram combinados entre a cooperativa e os nossos moradores lá do bairro da Fazenda, da Fazenda Cachoeira do França, do Quirobes, Barra Mansa e Vitalinos. E, por fim, aqui, eu não poderia deixar de falar e dar os parabéns à nossa Polícia Militar,
por uma ação que ela fez na semana passada, né? A soldado PM Gisele, soldado PM Machado, sargento PM Molina, cabo PM Fagundes, eles fizeram a ocorrência sobre um caminhão que estava carregado de cigarros, né? E eles conseguiram, com uma bela atuação da nossa Polícia Militar, conseguiram recuperar essa carga, uma carga onde tinha lá uma média de 50 mil maços de cigarros, né? Uma carga avaliada aí em 175 mil reais, né? Então, a nossa PM, né, mais uma vez, mostrando o trabalho, passando a segurança para a nossa população, né? E eu não poderia aqui deixar passar e dar os parabéns a toda a nossa equipe aqui. Sem mais, agradeço, presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, passo para o período da ordem do dia. Gostaria, senhores vereadores, de mandar aqui um abraço ao nosso amigo aí, companheiro, o nobre vereador Abel Domingues da Paz, que está nos assistindo lá, acompanhando a nossa sessão online, né? Hoje ele que está impedido devido a sua filha ter positivado Covid e ele tem que ficar de quarentena em sua casa, em isolamento. Com certeza ele gostaria de estar aqui junto com a gente, mas está impossibilitado. Então, como ele está nos assistindo lá, gostaria de mandar um abraço a ele também. É o nosso vereador Irineu Machado, né, que tem uns sérios problemas aí de saúde também, que devido a esse acontecimento até do vereador Abel também está afastado, e o vereador Marlos também, que hoje nos preocupou com alguma coisa devido a uma gripe de início, né? Então, por isso que se ausentou da Câmara Municipal. Tá ok? Então, passamos agora para o período da ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos a serem deliberados. A Comissão de Justiça e Redação abaixo elencada no uso das atribuições delimitadas no artigo 78 do Regimento Interno apresenta o seguinte: parecer número 12 de 2020. Exposição da matéria em exame, projeto de lei do Legislativo número 2 de 2020, que denomina a Rua José Soares dos Santos, o logradouro público que especifica. Conclusão do relator. Nomeado como relator, o vereador Marciano Antônio de Moraes assim manifestou. Após a análise do projeto de lei do Legislativo número 2 de 2020, concluo que inexiste qualquer irregularidade, seja do ponto de vista constitucional, legal ou regimental, opinando pela legalidade. Parecer da comissão, por seus membros abaixo subscrito, em consonância com o entendimento acima destacado, face das razões do senhor relator, seu parecer acerca do projeto, ora analisado. Julgativa 18 de maio de 2020, Comissão de Justiça e Redação, Marciano Antônio de Moraes, relator, Maria Aparecida da Silva, membro, e Irineu Machado, membro. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, observando as normas regimentais, apresenta ao soberano plenário projeto de lei número 20 de 2020, que denomina a Rua José Soares dos Santos, o logradouro público que especifica. Artigo 1º, fica denominado Rua José Soares dos Santos, o logradouro público situado na área central desse município, que tem início do ponto 00 cravado junto à lateral esquerda da Avenida Quintino Pinto, sentido de quem vem da BR-116, na altura do quilômetro 319,10, desde o ponto 00, segue pelo eixo da Rua de Servidão, já a ser denominado em 153 segmentos, com a distância cada de 20 metros até o ponto 52, e do ponto 52 até o ponto 52 igual 16,76 metros, na distância de 16 metros e 76 decímetros. Ponto este cravado junto à divisa do entroncamento com a estrada Bento Godinho, lado direito de quem vem da BR-116, na altura do quilômetro 319,10,
na extensão de 1.056 metros e 76 decímetros, com largura de 6 metros, sendo que a largura é definida do eixo carroçável existente com 3 metros para cada lado, tudo de acordo com a planta do levantamento topográfico, qual fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 2º. A administração pública municipal usará do seu poder regulamentar para a execução da presente lei. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Padua, habeas 13 de abril de 2020. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador. Está aberta a inscrição de vereadores? Está aberta a inscrição de vereadores para discussão ao projeto de lei do Legislativo número 2 de 2020. Não havendo vereadores inscritos para discutir, coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 02 de 2020. Francisco Victorino de Moraes. Favorável. Marcelo Luiz de Moura. Favorável. Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Maria Aparecida da Silva. Favorável. Paulo Roberto de Souza Silva. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. Williams Soares Rodrigues. Favorável. O projeto de lei do Legislativo número 02 de 2020 está aprovado com 7 votos favoráveis. Requerimento de vistas, número 1 de 2020. Marlos Martins Feitosa, vereador desta augusta Casa de Leis, no final de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo presidente Jorge Soares Godin que se digne conceder vistas ao projeto de lei número 4 de 2020, do Legislativo, pelo prazo de 3 dias. O presente se justifica para que esse vereador possa melhor estudar o projeto em tela. Juctiba, 19 de maio de 2020, Marlos Martins Feitosa, vereador. Tendo em vista o requerimento de vistas número 01 de 2020, de autoria do vereador Marlos Martins Feitosa, ao projeto de lei do Legislativo número 04 de 2020, concedo-lhe vistas ao referido projeto pelo prazo de 3 dias, retirando-o da presente pauta para que retorne à ordem do dia da próxima sessão ordinária, nos termos do artigo 239, parágrafo único do Regimento Interno. Não havendo mais projetos a serem deliberados, passo para o período da explicação pessoal. Está aberta a inscrição de vereadores para uso da tribuna no período da explicação pessoal, 2 minutos.
Solicito ao vereador William Soares a fazer uso da tribuna do seu próprio assento. Senhor presidente, peço aqui a dispensa das formalidades por já ter usado a tribuna. Venho aqui, primeiramente, agradecer a cada vereador aqui que aprovou, né, os nossos requerimentos nessa sessão e falar de uma polêmica, né, que aconteceu na semana passada sobre o que seria portal da transparência, né? A gente sabe que no portal da transparência tem que estar inseridos, né, todos os empenhos, execução, liquidação, pagamentos de todos os processos, né, de compras da prefeitura. E o que, né, a informação que eu estava pedindo não era essas informações que estavam no portal, né, e sim o processo na íntegra, como os orçamentos, né, os documentos de habilitação de cada empresa, os motivos, né, os fundamentos da dispensa, da licitação. E essas informações não estão no portal. E informações essas que a própria prefeitura ela também já passa para o Tribunal de Contas. Então, a gente sabe que não tem motivo nenhum, né, e essa transparência existe. Então, a gente não via motivo, né? Se algumas poucas informações estão no portal e falta partes pequenas do todo o processo, né, que são apresentadas ao Tribunal de Contas, por que não apresentar para a Câmara também, né? Então, é isso que eu queria deixar, né, para a população e informar eles sobre isso, né? Realmente, o acesso ao portal da transparência é muito importante, não só para a Câmara de Vereadores, né, mas para toda a população em si, saber os gastos que está tendo, né, com dinheiro público. Então, só para a gente poder passar essa informação correta para a população, sabe? Em nenhum momento a gente está duvidando da honestidade de ninguém, tanto porque a gente respeita e respeita muito os servidores públicos municipais, né? Nós temos, graças a Deus, uma categoria que atende e serve bem a nossa população, né? Então, a única coisa que a gente queria era essa informação, né? Em nenhum momento a gente duvidou, né, da honestidade de nenhum servidor, né? Tanto pelo carinho que a gente tem e por conhecer a capacidade de cada um. É que nós somos cobrados na rua, vocês sabem disso, né? O vereador é a primeira pessoa, né, do órgão público que a população chega e cobra. Então, eu falo que é realmente uma das funções mais difíceis de serem encaradas, né, no município. Porque, além de você ter que fiscalizar, você tem que ser porta-voz, né, de cada eleitor da cidade. E a gente quer fazer esse papel. Quando alguém nos questionar de alguma coisa, a gente saber passar a informação correta para a população, né? Até para tirar várias dúvidas que o povo tem, né? Então, ele vai ver no representante dele, no vereador que ele votou, ele vai ver essa segurança de passar uma informação correta, para não ficar em fofoquinhas, né, picuinhas por aí, disse e não me disse. Então, essa é a maior nossa função, sabe? Por nós estarmos próximos, né, de cada morador de nossa cidade, nós somos muito mais cobrados. E a função do vereador ainda, o nosso regimento limita muito a gente. Tem momentos, tem matérias que nós nos sentimos impotentes em poder, às vezes até de dar uma simples resposta, né, ao nosso munícipe. Então, o governo ele precisa valorizar o papel de cada vereador aqui. Porque o vereador passando a informação correta na rua, ele está até ajudando o executivo, né? De uma forma ou de outra, ele está dando transparência aos atos do executivo. Então, não tem realmente nenhum motivo para estar escondendo, porque a transparência existe, são informações que já são dadas ao Tribunal de Contas, e informações essas que a gente é cobrado na rua para dar uma explicação para a população, né? Só para poder deixar isso, né, bem esclarecido, né, para não ficar ninguém chateado, nada. Mas o que ocorreu foi isso, né?
a população nos chega a questionar sobre contratos, quantidade de pessoas que prestam esse serviço. E, às vezes, se o governo não passa essa informação, não precisa ser para o Williams hoje, que ele se diz hoje, o candidato de oposição, quer se aparecer. Não, mas para os vereadores da base mesmo. Para o vereador da base poder ter a informação correta e levar lá. Sabe? Às vezes, uma informação simples vai tirar muitas dúvidas do nosso povo. Né? E outra coisa, como nós somos formadores de opinião, né? Nós somos pessoas respeitadas pela população, que nos deu... Eu acho que quando a população acredita na gente, não tem o que pague. Imagina, pode ser qualquer morador. A única coisa que ele tem é o voto, é único, é dele. Imagina ele confiar a única coisa que ele tem em você. Não tem o que pague, é uma responsabilidade muito grande nossa. E nós temos que realmente fazer o nosso papel e, pelo menos, às vezes, como a gente é muito impotente aqui, pelo menos passar uma informação correta a eles. E essa é a nossa intenção, sabe? Tudo isso para quê? Para a gente ter uma cidade cada vez melhor, né? Uma cidade cada vez mais transparente, uma cidade onde as pessoas realmente possam dar a sua opinião, né? Falar das suas convicções políticas, dos seus lados, sem medo. Sabe, sem medo de, às vezes, você querer se posicionar e você ficar, o que será que vai acontecer com o meu serviço? O que será que vai acontecer com a minha loja? Né? O que será que vai acontecer com a minha parente que está lá, se eu me posicionar? Sabe, é isso que a gente precisa mudar e passar para a população. É para o melhor de Jequitiba. Então, quanto mais informações tiver, mais transparência, mais liberdade para o povo poder cobrar. Porque se hoje nós somos homens públicos, nós precisamos aguentar cobranças. Às vezes o cara é nosso amigo, cara, e ele está cobrando melhoria na rua da minha casa, por exemplo. Tenho dificuldades na rua da minha casa. O cara é meu amigo, ele está cobrando pulha. E aí você, quando o cara está com aquele desespero, você vem e maltrata ele. Você é vereador, você está lá para me escutar. Estou te pedindo apenas uma informação. Ou estou te dando um caminho para você buscar essa melhor solução. Né? E você, às vezes, fala, não, você está me criticando, você é oposição, você não serve para mim. Se você não concordar com o que eu falo, você não serve para mim. Né? Então, é isso que a gente precisa mudar. Eu entrei na política para mudar isso. Sabe? Eu realmente não sou um cara que ditador, que fica mantendo, sabe? Eu gosto de escutar opiniões. A gente sabe que, às vezes, tem pessoas com mais conhecimento que a gente, que pode buscar um melhor caminho. E nós precisamos fazer isso, escutar as pessoas. Sabe, às vezes tem um empresário de sucesso, precisa trazer ele para dar as informações para o governo, ver como ele se deu bem lá, para tentar transformar essas ações que foi bem lá no privado, para o público. Sabe, precisamos buscar isso, as pessoas precisam começar a falar, sabe, sem ter medo de se posicionar. Né? E, por fim, aqui, sabe, para encerrar, quero agradecer realmente aí a todos os vereadores, pelo voto favorável, né, ao nosso trabalho, porque vocês, mais que ninguém, sabem como é difícil ser vereador em Jequitiba. Né? Ainda nós temos um regimento interno, uma lei orgânica, né, que nos prende muito. A gente ainda não conseguiu colocar aqui, na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno, a emenda impositiva, onde realmente pode aparecer o trabalho do vereador, onde realmente ele pode fazer uma emenda no orçamento municipal, né, tanto na lei orgânica, no orçamento anual, na LOA, né, e mostrar um pouquinho a cara do vereador. Aquela obra que aconteceu lá na escola do Juquiazinho foi uma emenda que o vereador colocou no orçamento do município. Sabe, e o executivo respeitar isso, para valorizar a Câmara. Aquela emenda de melhoria lá no PSF, dos padeiros, foi uma emenda de um vereador, estava lá, o executivo teve que cumprir. Então, a gente precisa passar isso. Acho que uma das dificuldades que eu tive no mandato foi poder passar para a população a verdadeira função do vereador. Né? A gente precisa levar. Como eu vejo aqui vocês, às vezes a gente é mais cobrado por ações que é do executivo do que por próprias ações do legislativo. Né? A população nos cobra melhoria em rua, a gente faz a indicação, leva o pedido ao prefeito, às vezes não é atendido, e a população nos cobra por isso. Né? Então,
essas informações que a gente precisa levar. E vocês sofrem muito com isso, sabe? O vereador sofre muito com isso. Passar uma cidade igual a nossa, onde o regimento nos prende muito, onde a gente não tem uma participação efetiva na elaboração do orçamento da cidade. Aí, realmente, a cobrança vem em peso da Câmara. Sabe? E às vezes, o Executivo ele quer se blindar tanto, que ele quer jogar toda a carga negativa para a Câmara. Aí, hoje, o presidente falou de uma ação que a Câmara fez aqui, em caráter de urgência, para aprovar a criação de cargos para resolver o problema do transporte público municipal, que está isso sangrando na nossa população hoje não tem esse atendimento, mas a Câmara fez a parte dela. A Câmara voltou aqui de uma hora para outra essa lei, onde esse cargo que é concursado ia ter um processo seletivo, mas até agora ele não ocorreu. Está certo que teve essa questão da pandemia, deve ter dificultado essa ação, mas é o mínimo que tem, que seria esse atendimento emergencial, não está acontecendo. Aí os nossos moradores dos bairros mais distantes prejudicados. Então, essa fala que eu queria ter aqui, dar os parabéns para cada vereador dessa casa, pelo trabalho, pela ação de cada um, porque a gente conhece, a gente sabe aqui como é difícil ser vereador em nossa cidade, e ainda realmente quando não tem um governo que participa e escuta a casa. Tá? Sem mais aqui, agradeço a todos. Convido o vereador Marcelo Luiz de Moura a usar a palavra do seu próprio assento. Peço dispensa das informações. Senhor presidente, eu venho aqui hoje, quero agradecer a todos os vereadores aí pela aprovação dos 3 requerimentos. Eu venho pedir também, nesse momento tão difícil que a gente vem passando aí, as pessoas que puderem, que fiquem em casa, porque cada dia só vem piorando a situação. Vamos pedir a Deus aí que as coisas melhorem. Quero dar os parabéns para o senhor presidente, à mesa diretora, sobre o projeto. Tá? A gente tenta ajudar da forma que a gente pode. O vereador pediu vista, a autoridade tem que estar no direito dele. E, senhor presidente, parabéns pelo trabalho, parabéns para o vice-presidente, parabéns para a mesa. Esse momento tão difícil que a gente vem passando, a gente tem que deixar o lado partidário, deixar a política meio de lado. E é um momento muito triste, espero que passe logo. E vamos se unir, só nenhuma luta, nenhum propósito. Eu sou a favor, tá, senhor presidente? Eu já falei, repito aqui. O vereador tem os motivos dele, e pediu a vista, o presidente concedeu a vista, mas eu parabéns a todos os vereadores. Eu acho que agora é o momento da gente deixar a política de lado e pensar no próximo. Amanhã ou depois espero que não, mas pode acontecer com algum ente querido nosso. Um momento muito difícil que a gente está passando. Eu gostaria também de pedir para o Executivo, chefe de gabinete, secretária de Saúde, para poder, tive algumas reclamações, equipamento de EPI, nesse momento tão difícil que está na guerra, que está na luta ali, com os pacientes, que dá uma olhada para esses profissionais da nossa saúde, para poder estar equipando uns equipamentos de má qualidade, e espero que eles atendam e que forneça o material de primeira, com CA, para proteger os nossos profissionais. Eu peço encarecidamente para o Executivo que tome as providências. E eu quero falar também aqui da indicação 059, pessoal das peruas aí, os pirueiros, está passando por um momento difícil.
que o executivo, não é jogando nas costas do executivo, não, mas que chama a classe para poder conversar e vamos tentar ajudar da melhor maneira possível, nada fora da lei, e dar uma atenção para esses pirueiros, pai de família, alguns estão com prestação atrasada, passando por dificuldade, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Conta com esse vereador, agradeço ao vereador Paulo, ao vereador William, todos os vereadores da casa. Vamos se unir nesse momento. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Convido o vereador Francisco Vitorino de Moraes a fazer uso da palavra do seu próprio assento. Boa noite a todos, os internautas, senhor presidente, Maria Aparecida, nobres colegas vereadores, nosso diretor Léo, aos funcionários da casa. Quero agradecer aqui em nome da Secretaria de Obras, em nome do senhor prefeito Aires Corsato, por dar início à manutenção das estradas lá da Laranjeiras. E também, desde já, quem está agradecendo também pediu para mim dar os parabéns ao senhor Aires, aos funcionários que citou também para mim lá que vou dar o nome logo, é o Jacó lá da Laranjeiras, pediu para agradecer o Aires e pediu para agradecer os funcionários, tá? E também, desde já, eu quero, para a próxima sessão, por homenagear as duas pessoas que trabalhou por lá, que é o Nego e o Miguel, que fizeram um excelente trabalho lá. É gostoso assim, quando o trabalho é bem feito e é reconhecido pela população. E é por isso que a gente estamos aqui, para representá-lo. E nada mais gracioso de a gente ter as pessoas agradecendo a gente. E agradecer ao Aires também por ter mandado as máquinas lá e estar fazendo a manutenção. Eu quero falar aqui do buraco que tinha no bairro do Soares ali. É um buraco meio crônico, né? Tinha um buraco, agora tem 3. Gostaria que fosse arrumado, feita essa manutenção o mais rápido possível, porque as pessoas estão passando lá, né? Os carros estão passando e molhando os pedestres, aquelas pessoas que vêm até a cidade, as pessoas que ficam na frente da sua casa. Coitado do Rony. O Rony deixou o carro na frente da casa dele lá, só pedra que voa do buraco cheio de água. Gostaria que fizesse aquela manutenção o mais rápido possível. Aquilo lá é emergencial. Peço a gentileza ao senhor prefeito. Eu sei que ele vai estar revendo esse caso aí, que já teve uns pedidos. E agora eu precisava que fizesse o mais rápido possível, que o proprietário lá de frente, onde tem esse buraco, que é o Rony, veio falar comigo ontem. E eu falei que ia estar falando com o Aires. E é fácil, o Aires também já deve saber onde é, mas o Paulinho passa todo dia lá nesse buraco aí. Tá? E com certeza ele já sabe onde é. A hora que o Aires pedir para fazer a manutenção, o Paulinho já sabe onde é. Tá? Porque ele passa todo dia lá. E eu gostaria que arrumasse esse buraco. Quero falar também das lombadas da Marta Maria de Jesus, que eu já fiz as indicações, e a sinalização. Que fizesse também o mais rápido possível, porque lá nos padeiros, principalmente, lá nos padeiros, as pessoas, as motos, os carros não estão obedecendo
De jeito nenhum. Em frente ao postinho novo que abriu e na escola, e principalmente ali na frente do Jorge Padeiro também, que tem pedido deste vereador e demais vereadores. E também na estrada em frente ao chegada dos Ritas, na 31 de março, tinha 2 lombadas lá. Foi feita a manutenção, obrigado pela manutenção, o povo dos Ritas agradece, mas eles pediram também para esse vereador, para estar vendo com o prefeito, se há possibilidade de retomar as 2 lombadas lá. Tá? A questão que o vereador falou aqui, do recapeamento do primeiro serviço que foi feito ali nos Ritas, na 31 de março, era um recapeamento. Né? Eu fui lá junto com, acho que foi o vereador, e não foi, é um projeto que estava praticamente perdido, foi resgatado pelo nosso menino de ouro, o Júnior, e é um projeto que ele pegava daquele jeito ou perdia o recurso. E deu aquela melhoria, né? Infelizmente, era um projeto que foi mal feito, é um projeto que estava da gestão passada, que não contemplava através para fazer o solo para aplicar o asfalto. Era um recapeamento, né? E aí, graças a Deus, fomos agraciados com esse recapeamento. Infelizmente, não foi feito o solo, o asfalto não aguenta. Quero falar também aqui dos pirueiros. Eu pedi para o Dr. Romildo dar uma analisada se há possibilidade de estar pegando alguma emenda que a gente conseguiu do governo federal, do governo estadual, se há possibilidade de estar fazendo uma contrapartida para esses guerreiros da nossa cidade. Mas, infelizmente, não conseguiu um meio até agora, né, para poder estar ajudando essa classe guerreira também, que é os pirueiros. E também é muito difícil a pessoa ficar muito tempo parado, mas infelizmente não tem de onde tirar o recurso. Poderia estar fazendo com recurso próprio. Mas no momento, como o momento é delicado, né, o prefeito com certeza, se tivesse o dinheiro em caixa, como é em São Paulo, o Bruno Covas conseguiu dar uma parte com recurso próprio, mas como é que nós vamos tirar da nossa cidade do recurso próprio, que até o próprio dinheiro que tinha de sobra da educação foi devolvido, né? Se nós conseguíssemos ficar com esse dinheiro em caixa, com certeza o prefeito ia estar ajudando os pirueiros, né? Com certeza. E a Câmara ia estar cobrando, né, que ia estar dinheiro em caixa porque não fizesse uma contrapartida aos pirueiros. Mas eu vou pedir ao doutor Acácio também, que 2 cabeças pensa muito mais, né, que vê se consegue um caminho, doutor, para ver se consegue algum e-mail para poder estar ajudando essa classe, que é tão necessitada. Que até o nosso presidente, que eu também falei da outra sessão, que ele também encabeçou sobre esse caso aí, que também está preocupado com esta classe de nossos amigos guerreiros pirueiros. E agora, como dando andamento, o Aires já falou para mim também, e avisar os demais vereadores, que todo mundo tem voto espalhado no município inteiro, que vem dando início nas obras da Laranjeira e vai vir de lá para cá, alternando e fazendo de lá para cá com arrastão, que vai fazer também a represa do Alicate, que vai fazer o Maximino, que é o Juquiúna, vai fazer também Lagoa Azul, que é a ferradura, e da Estrada dos Rosa, que sai nos Padeiros, que vai sair na Gregório Pires ali. Ele deu a palavra que ia aproveitar os tempos da estiagem, que vai recuperar. Eu sei que a demanda é muito grande, que não é só ali, mas ele está trabalhando todos os dias. Ele está empenhado lá, vindo de lá para cá da divisa, do 84, Palestina, Belchior, já fez siderúrgica, uma parte lá,
E ele falou que vai dar conta, se Deus quiser, e a chuva não atrapalhar o andamento, que as duas máquinas estão trabalhando. Agradecer aos nossos guerreiros também, que é os funcionários, né? Que sem os funcionários eles não vão em lugar nenhum. Também estimar as melhoras à filha do vereador Abel, né? Se precisar desse vereador, estou à disposição, no alcance da gente. Melhoras do Marlos também, que hoje se sentiu mal. E também gostaria de fazer o levantamento da equipe de saúde que cuidou do meu irmão, que foi a vítima do vírus, que cuidou do meu irmão lá em Itapecerica da Serra, fazer o levantamento dos profissionais, né? E fazer uma moção para eles lá, que é merecedor. Meu irmão ficou agradecido, hoje até se emocionou, conversando comigo, né? Falou que foi muito bem tratado lá. A pessoa dos médicos, tanto do médico, do enfermeiro, do auxiliar, da limpeza, entendeu? E já falar desde já para a população de Juquitiba se atentar e se cuidar. Falei da outra vez, se puder ficar em casa, fique em casa, né? E também volto a falar aqui também das pessoas, dos mercados, né? Da venda da bebida alcoólica. Já teve cidade que aderiu a isso aí, de vender a bebida alcoólica só ao delivery. Se a pessoa está na sua casa, quer tomar uma cerveja, liga no mercado, ele vai entregar. Porque quando a pessoa bebe na rua, automaticamente bebeu na rua, ele vai dirigir. E é muito preocupante, não só do contágio, como a pessoa está em Juquitiba, vai ali no bar, toma uma e vai para sua casa, né? É muito preocupante ver se a prefeitura dá uma apertada no decreto. Eu sei que as pessoas vão ficar até bravo com esse vereador, que eu já falei, mas é pensando na vida e pensando em mim e nele, né, no próprio comerciante e na vida da pessoa, da população de Juquitiba, dos nossos amigos, dos nossos eleitores. A nossa querida cidade vai agradecer. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Convido o vereador Marciano Antônio de Moraes a fazer uso da palavra do seu próprio assento. Bom, boa noite a todos. Quero aqui iniciar meus cumprimentos ao presidente da Casa, Jorge Soares Godinho, vice-presidente Francisco Vitorino de Moraes, primeira secretária Maria Aparecida, demais colegas vereadores, internautas, cumprimentar também toda a minha família. Meu muito boa noite. Semana passada, pensei até em usar a tribuna, acabei deixando para essa sessão. Hoje, me senti do dever de usar e me manifestar. Gostaria, primeiramente, aqui de falar aos meus nobres pares, colegas vereadores, que usem a tribuna e falem de si, e não pelos demais vereadores. Tá? Isso é um pedido desses vereadores. Tá? Quero aqui iniciar os agradecimentos aqui. Primeiramente, quero agradecer aqui ao prefeito e toda a equipe pelas ações, obras que vêm sendo executadas, apesar de todo esse clima, toda essa pandemia que nós viemos atravessando no nosso país. Nossa cidade é uma cidade que todos sabem com muitas dificuldades, é uma região muito carente, mas de um povo muito guerreiro. O que é certo a gente tem que falar. Quero, então, aqui parabenizar a toda a equipe do prefeito, tá? Pelas obras, inclusive, poderia citar várias, mas eu vou citar aqui, apesar que tem pessoas falando ao contrário, né? Mas hoje, como já foi citado, a obra da 31 de março, que é a finalização da obra até os Ritas, né? Apesar de todo esse clima, foi feito o término daquela obra, se deu início lá na Quirino Pires Gonçalves e no Barnabés, como já foi falado da creche aqui, o presidente citou, de recurso próprio. Então é assim, hoje eu me sinto assim, um vereador trabalhando juntamente com o executivo, como toda a casa aqui, como o vereador William falou,
tudo que é feito, eu acho que é importante sempre bater nessa tecla, presidente. Tudo passa por essa casa. 99,9% passa por aqui. E é aprovado aqui. Hoje a gente vê críticas de vereadores aí pela rua, e eu acho que isso, o povo tem que tomar ciência disso. Às vezes a gente vê pessoas, tempos atrás, agradecendo, elogiando, aí eu pergunto, o prefeito não mudou, o prefeito é o mesmo, a equipe é a mesma. Então, às vezes a gente ouve coisas que, muitas das vezes, a informação chega distorcida para o munícipe. E nós também temos o dever, a mídia em si, como é falado em todo o país, né, distorce muita coisa, principalmente agora com relação ao vírus. E eu chamo a atenção aqui para uma responsabilidade muito grande, tá? Não só da mídia, de todos os políticos. Pensar muito bem. Nós estamos num momento hoje muito difícil no mundo. O nosso país vem atravessando uma crise hoje de saúde e financeira. Daqui meses pela frente, só Deus e muita sabedoria, muita responsabilidade e união. Se não haver isso, muita gente vai pagar caro, sem ter culpa. Quero aqui também desejar aqui a toda a equipe, ao prefeito, à Câmara Municipal aqui, tá? Que continue trabalhando, dando exemplo a muitos municípios que estão atravessando situações piores que a nossa. Como eu já citei aqui, sobre a creche, tá? E dizer, o prefeito não parou, nem a equipe. Também quero dizer aqui que, por isso, quero deixar bem claro aqui, que quero dar os parabéns e que continue assim. Nossa população precisa, e quero dizer que contem com o apoio desse vereador. E tenho certeza que com a casa toda de leis aqui. No mais, aqui quero agradecer pela oportunidade e minha muito boa noite a todos. Bem, cumprimentar aqui aos nobres colegas vereadores, dizer aqui sobre agradecer aqui ao nosso prefeito pelos trabalhos que fizeram lá na Alameda Moreira e também lá no 72, na Quirino Honório de Camargo, um pedido desse vereador, sempre cobrando lá e agora aconteceu o serviço. Gostaria de salientar aqui, né, nobres vereadores, principalmente o vereador Francisco, que nós sempre criticamos, né, e falávamos de alguns serviços que eram feitos no nosso município. Eu, principalmente, sempre falava do problema das chuvas do ano passado, que vinha castigando muito o nosso município. E agora, a gente mostra aí que realmente, com a estiagem, com um tempo bom, a gente vê o serviço acontecendo. E não podemos tirar o mérito jamais do nosso prefeito. Agradeço, parabenizo a cada funcionário de obra da Secretaria de Obras, porque com toda essa pandemia eles podiam se isentar, não querer trabalhar, mas a gente vê o esforço e vê o trabalho sendo feito, e muito bem feito. Então a gente mostra a diferença daquilo que nós falamos, onde o prefeito está acompanhando de perto o serviço, a gente vê as coisas acontecendo. Então parabenizo a todo o pessoal de obras e também ao senhor prefeito pelo trabalho que está sendo feito nessas estradas. E agradeço em especial o trabalho feito, pedido desse vereador lá na Alameda Moreira e também lá no 72. Gostaria de dizer aqui também sobre o transporte de ônibus, como eu já disse aqui, essa noite realmente o vereador explicou, colocou, é uma verdade, tinha que fazer o processo seletivo. Tivemos, o executivo teve algum problema realmente em contratar essa empresa para fazer o concurso e logo em seguida veio, para fazer o processo seletivo, logo em seguida veio, então, essa pandemia. Então, a gente demos prioridade, logicamente, ao senhor prefeito, acho que todos nós estamos dando uma prioridade maior aí à saúde pública, à saúde do nosso município, que é o bem maior, que são as vidas de todos os munícipes. Então, nós temos aí esse carinho especial a todos os munícipes. Então, por isso, eu acredito que agora, vamos esperar passar, se Deus quiser que isso passe logo, né? Gostaria de dizer aqui também
sobre os pirueiros, porque eu, vereador Ginho, fui um dos primeiros a pedir aqui nesta tribuna, aqui desta casa, um apoio aos pirueiros. Uma preocupação minha, inclusive, que pudesse ser feito alguma coisa a eles. Gostaria de dizer aqui que não foi o senhor prefeito, realmente, que bloqueou e segurou todos os contratos. Existe um projeto de resolução que está aqui, projeto de resolução número 27. Tá? A resolução número 27 do Estado, do Governo do Estado, aonde a Secretaria de Educação pede a suspensão dos contratos de transportes, tanto de ônibus quanto dos pirueiros. Então, foi um pedido, desde março, da Secretaria de Educação. Então, não foi o senhor prefeito que pediu isso. Agora, o que nós não podemos, gente, inclusive tem aqui também mais um documento, que tramita-se vários projetos, tanto no Senado, quanto na Assembleia Legislativa, na Assembleia Federal também, que, preocupado, inclusive, através do PNAT, através de várias coisas, aqui diz, inclusive aqui, ó, diante disso, vai um dos projetos, que é a PL número 1084 de 2020, então tem várias explicações, aí ela diz aqui, ó, diante disso, ainda estão tramitando projetos de lei para determinar o que será feito com a verba do PNAT. Até lá, o município não poderá movimentar esse recurso. Então, hoje, o município tem o dinheiro do PNAT, como foi colocado aqui. Tem os 30%, que seria a contrapartida do município, tá certo? Que ele teria que estar pagando os pirueiros. Só que hoje, o prefeito não pode... Como você paga um serviço não executado? Pergunta aos nobres, ele diz, não tem como. Não tem como justificar. Hoje o município já está pagando, para vocês terem uma ideia, temos aí o nosso município está no cadinho, não é devido a essa administração, mas com 10 milhões de dívida na Secretaria da Educação, que nós temos que se virar e pagar. Veio a ordem para pagar. Agora, é uma coisa mal empregada. Nós vamos, mais uma vez, empregar o dinheiro mal com o transporte? Não sou contra. Eu estou falando que, desde o início, eu sempre fui favorável aos pirueiros. Quero uma ajuda, sim. Agora, não podemos também fazer disso uma politicagem barata, como estão fazendo, prometendo coisas, iludindo pirueiros, coisas que não tem cabimento, gente. É uma força de vontade, todo mundo aqui quer o bem dos pirueiros, quer o dinheiro. Nós aqui, vereadores, nós sentamos e pegamos 50 mil reais e foi conversado e foi destinado esse dinheiro à Secretaria da Saúde para comprarmos no combate à Covid. Então, hoje, vim falar de dar 50 mil reais para os pirueiros, gente, vamos falar a verdade, vamos falar o que está acontecendo. O dinheiro foi destinado à Secretaria de Saúde e está comprando um respirador. Eu acho que mais importante, espero que não precise de um respirador, mais um respirador. Porque esse vereador também, através de parceiros da iniciativa privada, nós conseguimos 2 respiradores para o município. O município tinha mais um respirador no hospital. Então nós tínhamos 3. Agora, com dinheiro através da nossa antecipação do 12º, a economia de nós, vereadores, nós destinamos, então, à Prefeitura 50 mil reais para ajuda na saúde. Esse dinheiro foi destinado à saúde. Não podemos falar que esse dinheiro foi destinado a pirueiro. De maneira alguma. Não vamos distorcer conversas por aí. Alimentar falsas esperanças, de maneira alguma. Nós temos que achar outro caminho para ajudar os pirueiros. Nós temos que achar, sim, um novo caminho, que nós temos que ajudar. Nós temos que ver qual o posicionamento do seu prefeito. Eu tenho reunido quase toda semana com o seu prefeito, cobro ele está vendo uma saída, porque hoje, nós vamos falar o quê? Vai pagar de que forma vamos pagar? Então, eu até falo para vocês, nós aqui nesta casa, nós podemos antecipar o 12º. Eu, presidente desta casa, juntamente com os demais vereadores, nós podemos antecipar mais 100 mil reais de 12º desta casa, para destinar aos pirueiros. Vamos ver juridicamente se isso é permitido, se isso pode ser feito, juntamente com o senhor prefeito. A gente manda mais 100 mil reais para a prefeitura, que é a economia de nós, vereadores. Isso é um trabalho nosso. Isso é um trabalho de nós, vereadores, aí nós podemos, se isso for legal, se isso for cabível, juntamente, juridicamente, se isso couber, a gente faz isso, para ajudar os pirueiros. Agora, não vamos alimentar falsas esperanças de maneira alguma. Não é isso, gente. Não é isso. Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquelas coisas que a gente coloca aqui. Entendeu? Porque dá a entender que nós, vereadores, não estamos preocupados com ele. Nós estamos, sim. Vereador Abel, principalmente, quero falar do seu vereador Abel, desde o início também vem brigando por pirueiros.
Então, a gente vem colocando isso, a gente vem trabalhando e preocupado. Eu falo para vocês, tem tribuna minha aqui, falando desde o início o que nós podemos fazer pelos pirueiros. Então, eu tenho conversado com o senhor prefeito e tentando resolver isso. Gostaria de falar aqui esta noite também que hoje seria votado o projeto do qual nós, vereadores, também estaríamos deduzindo do nosso salário de vereador 20%, e mais 10% dos cargos comissionados aqui essa noite. O vereador pediu vista, é um direito do vereador. É um direito dele pedir a vista. Ele pediu vista. Pode ser que semana que vem o projeto vai voltar. Porque foi colocado pela mesa diretora desta casa. É interesse de nós, vereadores. Agora, um vereador pediu vista, não foi o presidente. Cabe a mim acatar a vista. Pode ser que semana que vem um outro vereador pode pedir vista. Tá certo? Só que o projeto está tramitando nesta casa. Ele já tem consciência, tem ciência disso. Tá? Hoje, ele, por enfermidade, por algum motivo, tudo bem, nós respeitamos. Então, nós vamos aguardar. Então, quero deixar a população bem ciente que o projeto partiu de nós, vereadores aqui desta casa. A maioria aqui desta casa apoia o projeto de dedução do salário de nós, vereadores. Isso é importante colocar a todos os vereadores. Também, gente, é uma preocupação, tanto deste vereador, acho que todos os vereadores aqui, e eu peço ao Executivo que trate de uma forma, com carinho, ou sei lá de que forma nós vamos tratar isso, que é o nosso comércio. Gente, tudo bem, concordo, tem que fechar, mas, gente, temos que ver a melhor forma. Não estou falando aqui mais uma vez para não contradizerem aí, dizendo que o vereador, o presidente da Câmara, está pedindo para abrir o comércio. Não é isso. Não é isso. Mas vamos ver. Hoje já começaram a multar os comerciantes. Entendeu? Aqueles que realmente não estão obedecendo nada, tem que ser multados. Mas vamos ver. Porque amanhã, todos vocês estão sabendo que amanhã começa o feriado em São Paulo. Na cidade de São Paulo, não é no estado. Tá, então, na cidade de São Paulo, o prefeito decretou feriado. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós vamos ser invadidos por sitiantes, por amigos, por pessoas que acham que Juquitiba não tem o problema do Covid. Então, nós temos que estar muito atentos com essa situação. Eu acho que a prefeitura está tentando fazer uma ação amanhã, inclusive com os marronzinhos, com o pessoal do trânsito, em abordar essas pessoas que estão vindo de fora, não proibir, sim orientar. E mais uma coisa, gente, não é o comércio que prejudica. Quem está prejudicando mais é a própria população que não sai da rua. O que nós temos que fazer para tirar essas pessoas da rua? Prender? Não tem como. Então, o que é pior? O comércio aberto ou as pessoas circulando na rua? Não é o comércio que faz as pessoas circular, porque o comércio está fechado e as pessoas vão circulando da mesma forma. Vocês vão no mercado, os mercados estão todos cheios todos os dias. Não sei que tanta gente faz compra no mercado. É todos os dias, parece que vão acabar as coisas. Então, gente, como disse aqui os vereadores, gente, quem puder ficar em suas casas, que fique. Entendeu? Porque está aí, nós temos vários casos em Juquitiba, acho que tem casos aí que não apareceram ainda, mas... Porque tem muitas pessoas que moram em Juquitiba, trabalham fora de Juquitiba, têm convênio lá, e estão passando em médico lá e estão fechando diagnóstico, positivando o Covid, e não está sendo computado aqui na nossa cidade também. Vamos ficar atentos para tudo isso. Tá bem, gente? Essas eram minhas palavras, vocês me desculpem o desabafo aí, mas eu acho que nós temos que realmente nos posicionarmos de uma maneira coerente. Não podemos iludir as pessoas, porque todo mundo está achando que vamos. Não depende de nós também, vereadores. Nós podemos propor as coisas, mas cabe do Executivo, sim, e olhar. E eu tenho certeza que o seu prefeito ele está olhando com carinho. Só que como você vai falar alguma coisa para o pirueiro se ele não pode falar nada? Não tem como. Hoje nós temos lá o dinheiro que tem R$78 mil, 77.800, que é do PNAT, está lá parado o dinheiro, mas está aqui a resolução, ele não pode mexer no dinheiro. Não pode dividir como nós queremos. Se fosse tudo fácil, nós vamos dividir o dinheiro lá, são 134 pirueiros, 120, 140, vamos divide lá 77 mil e distribui para eles. Então não é essa forma. Não é assim. Então não vamos ficar falando o prefeito tem certeza que ele olha, porque são as pessoas que cuidam das nossas crianças. Então, eles têm um carinho especial, tanto com as crianças, e nós também temos um carinho especial com cada pirueiro. Tá ok? Então, fica aqui essa minha
colocação a todos eles e a todos os pirueiros. E eu quero deixar bem claro, contem com esta casa, a todos os pirueiros, que nós pudermos fazer, eu tenho certeza que cada vereador aqui vai fazer. Mas como disse aqui o vereador, nós temos que tratar isso no coletivo, nós temos que tratar isso juntos, porque juntos nós somos fortes. Meu muito obrigado a todos. Pela ordem do senhor presidente, o senhor permite uma parte? Pela ordem, senhor presidente, o senhor fez uma pergunta aos vereadores, eu gostaria de tentar respondê-la. O senhor fez. Pergunto para vocês aqui, vereadores. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pelos trabalhos realizados e declaro encerrada esta sessão. Obrigado e boa noite a todos.